Fala, nação logística, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje aqui no canal. Hoje é um vídeo sobre gestão de estoques, com ênfase em controle de estoque. E a gente vai montar uma planilhinha juntos para o controle do seu estoque. Uma ficha para controlar itens de entrada, saída, saldo, quantidade e valor de tudo aquilo que passa pelo seu estoque. Você vai ver no decorrer desse vídeo que é uma planilha simples de ser montada, mas que efetivamente vai te ajudar a ter o gerenciamento do seu estoque, ok? Essa planilha, no modelo que você está aqui na descrição do nosso canal para você baixar gratuitamente. Você vai clicar no link que tem aqui na descrição, vai ser direcionado para o meu Drive. Lá no Drive você vai baixar essa planilha para o seu computador, ok? Você baixa ela no seu computador e aí junto comigo a gente vai montar, você com a sua planilha aí, eu com ela aqui aberta, vai montar junto, passo a passo, essa ficha de controle de estoque, esse relatório, essa planilha de controle de estoque, ok? Suponho que você já tenha baixado essa planilha. Repara que aqui eu já deixei cadastrado na linha 2, o nosso cabeçalho, e a gente vai transformar todo esse intervalo aqui em uma tabela, para que assim, toda função que eu colocar aqui, ela se repita durante essa tabela. Para eu transformar esse intervalo em tabela, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar na célula A2, segurando o botão do mouse, vou selecionar até a H3, vou vir aqui em inserir, bem aqui em céu, cliquei em inserir, clico agora em tabela. Cliquei em tabela, vai aparecer este quadradinho aqui, ó. Você vai clicar aqui em minha tabela, tem cabeçalho. Clicou, deu OK. Agora, todo esse intervalo aqui se transformou numa tabela. Dá uma olhada, ó, eu tenho um ponto de delimitação aqui da tabela. E eu tenho aqui as setinhas, que são setas de filtro, para eu fazer qualquer tipo de filtro aqui na minha tabela. Ok? Vamos começar a preencher a nossa planilha, a nossa ficha de controle de estoque. Primeira coisa, lá na célula A3, a gente tem que colocar a data que está acontecendo o movimento de estoque. Então vamos falar que eu comprei um determinado produto, ele chegou no meu armazém, eu vou descarregar e agora eu tenho que preencher lá na planilha que ele chegou. Então hoje é dia 1/7/2022, eu venho e preencho aqui. Aqui em produto eu poderia digitar o nome, por exemplo, caneta. Mas a gente vai fazer uma coisa que vai deixar com um ar muito mais profissional a nossa planilha e vai evitar isso daqui, ó. Caneta com 2A. Ou seja, preenchimento errado, ortografia errada. Para isso eu vou colocar algo chamado validação de dados. Isso vai criar uma lista onde eu clico e seleciono exatamente o item. Para fazer isso, clico aqui em B3, deixo essa célula, apago qualquer coisa que tiver nessa célula, deixo ela vazia. Venho em dados, bem aqui em cima, e procuro aqui por validação de dados. Encontrei, clico em validação de dados, ele vai abrir esse campo de opções. Provavelmente o teu está aqui, ó, permitir qualquer valor. Você clica nessa seta e seleciona a lista. Aqui ele vai ter fonte. Eu poderia pegar uma fonte externa em qualquer local aqui da planilha, mas a gente vai digitar o nome dos itens aqui nesse campo. Por exemplo, vamos falar que no meu estoque eu tenho o produto caneta e eu tenho o produto papel. Como eu faço para colocar isso numa lista? Venho aqui na fonte de caneta e aí se eu quero inserir mais um produto, eu vou lá no meu teclado e aperto a tecla ponto e vírgula. Tecla ponto e vírgula. Apertei a tecla, vou digitar o segundo item. Vamos falar que eu tenho um papel aqui. Digitei. Se eu tiver mais um item, aperto ponto e vírgula novamente e digito aqui. Por exemplo, tinta. Então vamos supor que no meu estoque eu tenho caneta, papel e tinta. Agora clique em OK e olha o que vai acontecer. Repara que agora ó, ele criou aqui na célula uma setinha. Se eu clicar nesta seta, eu posso selecionar
os itens que eu tenho no meu estoque. Então vamos falar que eu recebi a caneta, o produto é a caneta. Eu seleciono a caneta aqui. Agora eu tenho dois campos que são de suma importância para a nossa planilha. De entrada, e eu tenho o campo de saída, que está na coluna C e na coluna D. A mesma questão que eu utilizei na validação de dado para a caneta, eu vou utilizar aqui para a entrada. Porque eu posso ter diversos tipos de entradas dentro do meu estoque. Exemplo, Anderson, uma compra, um ajuste, uma devolução de mercadoria. Para isso, clico na célula C3, venho novamente aqui em dados, validação de dados, cliquei, troco aqui de qualquer valor para a lista. E aqui em a fonte eu vou digitar compra, ponto e vírgula, ajuste de estoque, que é o ajuste, ponto e vírgula, devolução. Desta mesma maneira. Dou um OK. Vamos falar que aqui é uma compra. Então eu venho, clico bem na seta e seleciono compra. Aqui no segundo campo aqui, que é a coluna D, na célula D3, eu vou fazer a mesma questão. Vou vir em dados, validação de dados, trocar de qualquer valor para a lista e vou escrever aqui, ó, venda, ponto e vírgula, ajuste, ponto e vírgula, bonificação. E dou um OK. Esses dois campos, eles não podem estar preenchidos ao mesmo tempo. Se eu tirar compra e na verdade é uma venda, eu tenho que vir e preencher venda. Se é uma compra, eu deleto qualquer coisa da saída e preencho a compra. Entendeu? Os dois campos não podem estar preenchidos ao mesmo tempo. Isso vai gerar uma inconsistência aqui no sistema. Então, beleza. Entrada, eu vou cadastrar tudo aquilo que caracteriza uma entrada dentro da minha empresa. E saída, tudo aquilo que caracteriza efetivamente saídas do estoque dentro da empresa. Aqui no campo quantidade, na célula E3, eu vou preencher a quantidade de produto que está entrando no meu estoque nesse momento. Então, por exemplo, no dia 1/7, a caneta eu comprei 20 unidades. Okay? Célula F3, baixa estoque. Aqui a gente vai determinar se é uma entrada ou se é uma saída de estoque. Se for uma entrada, aqui eu tenho que ter um número positivo. Se for uma saída, nesse campo eu tenho que ter um número negativo. No caso, se é uma compra de caneta, nesse campo tem que aparecer o número 20, ele positivo da mesma maneira que está aqui. Se no caso aqui fosse uma venda, esse número aqui de baixa de estoque teria que ser um 20 negativo, ou seja, tracinho de negativo, número 20, para caracterizar que é uma saída de estoque. Para fazer isso, deixa eu voltar aqui para a compra, a gente vai usar uma função chamada função C. A função C, basicamente, ela vai falar se aquele parâmetro é ou não verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai trazer valor. Se for falso, ele vai trazer outro determinado valor. Vou preencher para você entender. Toda vez que eu preencher isso daqui, eu não estou falando que é uma compra. E se isso daqui tiver vazio, necessariamente vai ter que estar aqui venda. Então, toda vez que tiver preenchimento aqui na entrada é uma compra. Se não tem preenchimento, é uma venda, certo? É nisso que a gente vai basear a função C. Lá na célula F3 eu vou apertar o sinal de igual. O sinal de igual dentro do Excel sempre abre uma função. Então, função C, SE, abre ponto e vírgula. Primeira coisa que ele te pede é teste lógico. Basicamente o Excel está te falando assim, tá, eu vou trazer um valor verdadeiro e um falso. Mas em cima de que teste? Em cima de qual parâmetro? Excel, o teste lógico é o seguinte. Se essa célula C3 estiver preenchida, ok. Se não, ele é uma saída. Então, se entrada for diferente, na verdade a gente vai colocar de vazio, quer dizer que é uma venda. Quer dizer que é uma compra, perdão. Então, se a entrada for diferente de vazio, ou seja, se aqui não tiver nada preenchido, é uma entrada.
É uma compra. Está entrando o produto no estoque. Toda vez que eu utilizo setinha de um lado para o outro, ou seja, elas são inversas uma à outra, eu quero dizer que esse valor é diferente. Quando eu abro aspas duplas, não escrevo nada, fecho aspas duplas dessa maneira que você está vendo aqui no Excel, quer dizer que esse campo é vazio. Então, de novo, eu estou falando para o Excel. Se esse campo for diferente de vazio, qual que é o conceito que eu quero que traga? Ponto e vírgula para abrir o valor verdadeiro, número 20. Excel. Se a entrada for diferente de vazio, me traz a quantidade que está aqui nesse campo. Beleza, esse é o meu valor verdadeiro. Aí o Excel, você vai apertar ponto e vírgula e vai te perguntar assim, qual que é o teu valor falso? Se a entrada é diferente de vazio, ou seja, se está preenchido eu vou trazer 20, quanto eu vou trazer agora? Eu não estou falando que é uma saída se esse campo aqui não tiver preenchido. Então eu vou colocar simplesmente isso, ó. Sinal negativo, que é o sinal de menos, apertando no teclado da maneira que eu fiz aqui. E vou selecionar o mesmo campo de quantidade. O que eu estou falando para o Excel? Vamos lá de novo. Excel. Se o teste lógico, que é essa célula, estiver preenchida, ou seja, diferente de vazio, me traz essa quantidade. Agora, se essa célula estiver vazia, quer dizer que é uma saída. Traz essa mesma quantidade, só que negativa. Olha o que acontece quando eu dou Enter. Vai trazer o número 20. Agora, se eu deletar aqui preencher venda, por exemplo, ele vai trazer um negativo, ou seja, uma saída do estoque. Uma entrada é positiva, a saída é negativa, igual conta corrente de banco. Entrou positivo, ele sai subtraindo do estoque, que é um negativo. Ok? Gana? Se surgiu alguma dúvida, principalmente para você que não conhece função C, primeira dica que eu te dou, pausa o vídeo e dá uma olhada na função. Segunda dica, a gente tem um curso, cara, para você. Assim, é ilusório o valor que a gente está cobrando nesse curso. Com as principais funções dentro do Excel, aquilo que a maioria das empresas utilizam, está nesse curso. Eu não vou estender muito fazendo propaganda aqui, mas eu vou deixar o link na descrição, o link aqui na planilha. É só você clicar e conhecer e você vai ver que é muito barato mesmo, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui. Lá na nossa célula G3, a gente vai preencher o valor unitário dessa compra. Deixa eu só apagar aqui, ó, e voltar aqui para a compra, tá bom? O valor unitário, vamos colocar que é 1,10. Então, cada caneta dessa é 1,10. Eu vou clicar aqui no 1,10, vou vir aqui em página inicial e vou clicar aqui, ó, na moedinha, tá bom? Só para transformar isso em valor. Agora eu quero saber o valor total dessa compra. Se cada caneta custa 1,10 e eu comprei 20 unidades, logo, dou um sinal de igual na célula H3, seleciono a quantidade, que aqui é a baixa de estoque, vezes o valor unitário. Baixa de estoque vezes o valor unitário. Quer dizer que entrou no meu estoque, eu comprei R$ 22 em caneta. Olha que legal. Agora, se eu vier aqui, ó, na célula A4 e digitar 2/7 de 2022, repara que agora já tem aqui a setinha, é só clicar. Vamos clicar na caneta. Não é uma entrada, vem no saída. É uma venda de 5 unidades. Então ele já vai baixar do estoque 5 unidades. A R$ 1,10 também. Então eu tive uma saída de estoque de R$ 5,50. Beleza, a gente está montado. Tá montado, na verdade, já a nossa movimentação de estoque. Só que eu quero descobrir também qual que é o meu saldo atual de estoque, qual é o valor atual do meu estoque, quanto eu tenho efetivamente em dinheiro transformado em dinheiro lá dentro do meu estoque. Para isso eu vou vir aqui, ó, na aba, na planilha saldo, e aqui eu já deixei cadastrado para vocês. Produto, saldo, valor unitário, total, última entrada e última saída. Eu só vou dar um zoom aqui. Aqui a gente vai ter que digitar o produto. Então, vamos falar que eu digito a caneta. Então, todos os produtos que você cadastrar lá, você traz para cá, tá bom? E agora, para fazer a conta de saldo, eu vou utilizar uma função chamada função C.
Essa função C, basicamente, ela vai fazer a conta em cima de um parâmetro, que é a caneta, para saber quanto de saldo eu tenho. Para iniciar a função C, clico na célula B3, dou um sinal de igual e digito soma Cs. Perdão, falei função C, mas na verdade a gente vai usar a função soma Cs. Função soma C é mais fácil, vamos utilizar ela aqui. Então vai lá no teu Excel, digita função C igual soma C, abre parênteses. Aqui ele vai me pedir o intervalo, ou seja, onde está aquilo que eu quero somar, o critério, o que eu quero somar, e o intervalo da soma, onde está a quantidade que eu quero somar. Onde está o produto que eu quero somar, que é o meu intervalo? Aqui, ó, na planilha pronta. Então eu clico nela e fica aqui na minha coluna B. Seleciono a coluna B clicando aqui na letra B. Repara que eu selecionei toda essa coluna. E agora, para abrir o novo parâmetro, eu vou clicar em ponto e vírgula. Para que apareceu ponto e vírgula. E aqui, ó, ficou negrito para critério. Ou seja, o Excel está te perguntando, dentro desse intervalo que você selecionou, o que você quer somar. Meu critério vai estar aqui em saldo de estoque. Eu vou clicar aqui em caneta, ok? Cliquei em caneta, vou apertar ponto e vírgula. Agora ele está te pedindo o intervalo da soma. Ou seja, se o meu critério está na coluna B e o critério está aqui, ó, que é a caneta, ou seja, lá na coluna B eu vou procurar a caneta, qual é a quantidade que eu tenho que somar para dar meu saldo de estoque? Para isso, volto aqui na planilha pronta e seleciono a coluna F, que é aquela coluna de baixa de estoque. Porque aqui eu tenho valor positivo e negativo. O Excel vai fazer essa conta e vai trazer o estoque atual. Selecionei a coluna F, clicando aqui no F. Repara que aqui eu já selecionei. Vou fechar o parênteses. Se quiser pausar o vídeo para fazer aí no seu computador, faça. Vou dar um Enter. Pronto. Para a caneta, meu saldo atual é de 15 unidades. Vamos conferir se está certo? Se eu comprei 5 unidades. Se eu comprei, perdão, 20 unidades e vendi 5, 20 menos 5, 15 unidades. Ok? Então, esse é meu saldo atual. Valor unitário, a gente já vai fazer a conta, mas primeiro, antes de fazer o valor unitário, eu tenho que calcular o valor total. E pode ser que eu tenha compras com valores unitários diferentes. E aí, se eu fizer alguma função só voltada para o valor unitário, vai trazer um valor incorreto. Então, eu tenho que utilizar uma função que me traga a soma em valor dessas 15 unidades. Eu vou utilizar a mesma função que eu acabei de utilizar, função soma C. Clico na célula D3, dou um sinal de igual, escrevo soma C, abro parênteses, onde está o meu intervalo, lá na planilha pronta, seleciono a coluna B, ponto e vírgula, volto aqui para saldo de estoque, seleciono caneta, ponto e vírgula. Agora ele te pediu, tá, que intervalo de soma eu vou utilizar? Volto na planilha pronta e vou utilizar a coluna H, que é onde está o valor total de entrada e valor total de saída. Dou Enter e pronto. Eu já sei que o valor total do meu estoque de caneta é de R$ 16,50. Agora, para descobrir o valor unitário, eu clico aqui na célula C3, dou um sinal de igual, seleciono o meu valor total, que é a célula D3, vou lá no teclado e aperto a tecla para dividir, que é essa barra mais ou menos deitada, seleciono a quantidade, que está na célula B3, que é 15, e dou um Enter. Logo eu sei que o custo unitário para cada caneta é de R$ 1,10. Agora aqui, ó, eu quero colocar uma coisa bem bacana. Eu quero saber qual foi a última entrada que eu tive de estoque na caneta e qual foi a última saída que eu tive de estoque nessa caneta. Para isso eu vou utilizar uma função chamada função máximo Cs. Essa função vai permitir que eu retorne o valor máximo entre um conjunto selecionado. Então, vou selecionar um conjunto de dados e ele vai trazer o valor máximo. Esse conjunto de dados que eu quero é a data, porque eu quero saber a última data de movimentação de entrada. Ok? Antes de te mostrar isso, como funciona a função máxima, eu quero te falar desse botão aqui. Esse botão é um curso de gestão de estoque que eu estou disponibilizando. As vagas estão abertas. É um curso de ponto de ressuprimento, com ênfase em ponto de ressuprimento, onde você vai aprender
fatores que influenciam o estoque, a importância do estoque, a cobertura de estoque, a média de demanda. Você vai aprender a calcular tudo isso. Além de o ponto de ressuprimento, em teoria, para que serve, como eu utilizo, o passo a passo da conta do ponto de ressuprimento, estoque máximo, estoque mínimo, o que é o estoque de segurança. Vamos também fazer, numa planilha de Excel, todo o controle do ponto de ressuprimento efetivamente. Qual é o meu saldo de estoque? Que data cabe esse estoque? Quando eu tenho que comprar? Quando eu tenho que startar pedido para o meu fornecedor? Quando ele tem que entregar esse produto? Tudo com datas, informações matemáticas. Um curso muito bem completo. Clica no link que está aqui ou está na descrição e vai saber tudo sobre esse curso. Voltando aqui para a nossa planilha, eu quero saber a última entrada e a última saída. E para isso, eu vou utilizar a função máximo sexto. Venho aqui na célula E3, dou um sinal de igual, digito máximo sexto e abro parênteses. Primeira coisa que ele me pede, max range, que é o intervalo máximo, o intervalo real das células, em que o valor máximo vai ser definido. Perdão, pessoal. Ou seja, aonde está o que você quer encontrar como valor máximo? No caso, não é a data que eu quero encontrar? Não é a última data? Então esse max range, vou vir aqui na planilha pronta, selecionar a coluna A, onde está as datas de movimento, porque assim o Excel vai encontrar a última data de movimento para esse item. Clico em ponto e vírgula. Agora ele está pedindo o primeiro intervalo de critério, Criteria Range 1. Ou seja, deixa eu voltar aqui. É o conjunto de células a serem avaliadas como primeiro critério. E ele está te perguntando, tá? Se você quer saber a data que está aqui, eu vou procurar ela com base em qual critério? Excel, meu critério primeiro é o produto. Aqui, pessoal, desculpa. Que está na coluna B. Então, ó, o produto está na coluna B. Esse é o primeiro intervalo de critério. Selecionei a coluna B. Desculpa, deu até uma crise de tosse agora. Ponto e vírgula. Ele te pediu o critério 1. Ele está te falando o seguinte. Dentro desse primeiro intervalo aqui, você selecionou que é o produto. Qual produto eu vou procurar? Se eu tiver mais de um produto, qual produto eu encontro? Excel, volta aqui no saldo de estoque e o produto vai ser caneta. Então, você vai procurar lá na pronto AA, coluna A, a maior data. Na pronto BB, que é a coluna B, o intervalo desses produtos. E aí você vai procurar o que está de caneta lá. É só isso? Não. Eu quero saber as entradas. Para isso eu venho, aperto ponto e vírgula e seleciono um segundo intervalo de critério, Criteria Range 2. Se eu estiver falando em inglês errado, vocês me desculpem, ok? Então, meu segundo intervalo de critério está lá na planilha pronta, que é a coluna C. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou apertar ponto e vírgula, porque eu quero saber tudo que estiver preenchido aqui na coluna C. Esse é meu intervalo de critério. Se tiver preenchido, quer dizer que é entrada. Lembra que a gente fez na baixa de estoque? Para isso, para definir o critério 2, eu vou abrir aspas duplas, seta para a esquerda e para a direita, fecha aspas duplas, e comercial, abre aspas duplas, fecha aspas duplas. O passo mais complicadinho dessa planilha é esse daqui. O que eu fiz aqui? Dentro desse intervalo de critério, determinei que tudo que for diferente de vazio, lembra diferente de vazio, eu vou selecionar. Então, fecho parênteses, pausa o vídeo, tenta fazer na sua casa e dá um Enter. Olha lá, última data que ele trouxe de entrada, 1/7/2022. Vamos conferir lá na planilha pronta? Aqui, ó. A última data de entrada foi dia 1/7. Se eu modificar aqui para 2/7/2022, olha o que acontece lá. Vai para 2/7/2022. Deixa eu só voltar aqui para 1. Então ele vai me trazer uma análise bem bacana aí da última entrada. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai selecionar o campo de saída. É a mesma conta em cima da mesma data, só que em vez de eu selecionar o campo de entrada para pegar o diferente de vazio, agora eu vou pegar o campo de saída.
Como que eu vou fazer isso? Sinal de igual em F3, máximos Cs, abre parênteses, max range, aqui o intervalo máximo. Seleciono a coluna A, ponto e vírgula. Primeiro intervalo, seleciono a coluna B, que é os produtos, ponto e vírgula, volto em saldo de estoque e clico aqui no produto. Ponto e vírgula no critério 2, ou seja, o intervalo de critério 2, volto para a planilha pronta e agora eu vou selecionar a coluna D, que é a coluna de saída. E vou fazer o seguinte, ó, ponto e vírgula, abre aspas duplas, diferente, ou seja, seta para a esquerda e para a direita, aspas duplas, e comercial, aspas duplas, de novo, não preencho nada e aspas duplas, ou seja, vazio. Fecho parênteses e dou Enter. Olha lá, última saída, dia 2/7/2022. Se você quiser pausar o vídeo e fazer aí na sua casa, pode fazer nesse momento. Eu vou selecionar agora dia 2 até F3 e vou transformar isso daqui em uma tabela. Venho inserir bem aqui em cima e clico novamente em tabela. Cliquei em tabela, minha tabela tem cabeçalho, eu deixo selecionado e dou um OK. Agora, se eu quiser preencher outro produto aqui, perdão, como papel, ele automaticamente já vai trazer as funções. Eu venho aqui na planilha pronta, dia 3/7, por exemplo, de 2022. Coloco aqui papel, é uma compra, um ajuste, vamos colocar, de 10 unidades ao valor de R$2. Automaticamente aqui ele já trouxe que eu tenho 10 unidades ao valor de R$2, com valor total de R$20, e a última entrada é 3/7. Repara que aqui ele trouxe um valor incorreto, 0001.900, isso quer dizer que esse item nunca teve uma saída. Pessoal, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. A gente tem uma terceira aba de dashboard, que a gente poderia montar alguns dashboards para vocês. Se isso te interessa, deixa aqui no comentário pedindo uma segunda parte desse vídeo para a gente montar esses dashboards, esses gráficos, para a gente ter uma análise visual de saldo de estoque, valor de estoque, a entrada e a saída. Mas eu preciso saber se você tem interesse. Então deixa aqui nos comentários para mim se você quer uma segunda parte dessa aula. De novo, conheça os cursos que a gente tem para oferecer, que está muito bacana, muito didático e bem completo. Eu vou ficando por aqui, agradeço cada um de vocês. Peço agora que você deixe seu like e a sua inscrição aqui no canal. Por aqui e até o nosso próximo vídeo.